Olá, você que acompanha mais uma transmissão do InfoMoney, seja muito bem-vindo. Eu sou Thiago Salomão. Hoje vamos falar de cenário político e econômico, mas voltado principalmente para as empresas que estão em situações distressed, como a gente fala no mercado, mas seria aquelas empresas que estão em uma situação bem complicada, seja recuperação judicial, seja passando por um momento de fusão e aquisição oriundo de um problema que elas estejam enfrentando. E eu vou conversar com o Fábio Astrauskas, que ele é um especialista disso, ele é economista, professor do INSPER e CEO da consultoria Zigen, que é uma consultoria especializada em tratar empresas em crise. Obviamente, vamos falar desse cenário de empresas em crise, mas também trazendo para o noticiário atual e recente, que não temos como esquecer que daqui 6 dias vamos escolher qual será o nosso novo presidente da República, que ficará no país, espero eu, por 4 anos. Vamos ver se vai aguentar 4 anos aqui, mas quero saber do Fábio como que as empresas em recuperação judicial, essas empresas que estão numa condição difícil, elas têm que ficar mais otimistas ou mais alarmadas com essa escolha do novo presidente. Bom, Fábio, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao InfoMoney, nova casa aqui do InfoMoney. Tá bonito aqui, né? Então, tá cada entrevista que você vem um estúdio novo aqui, né? Então, bom, Fábio, primeiro eu queria começar já introduzindo o assunto de empresas em recuperação judicial. Queria saber o quanto que essa recuperação da economia, se bem que recuperação talvez seja uma palavra muito forte, mas as estimativas recentes do Focus mostram que a gente deve crescer 1,3% em 2018, 2,5% em 2019, não é nada de brilhar os olhos, mas tendo em vista o desempenho da economia nos últimos 4 anos, é algo a ser comemorado, né? Será que a partir de 2019 a gente pode ter uma queda no crescimento de empresas entrando em recuperação judicial ou não, ainda é muito cedo para esperar essa recuperação? Bom, primeiro bom dia a todos, realmente agradeço estar aqui novamente, lugar muito bonito. Respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que primeiro a gente vive um finalzinho de recessão, não estamos experimentando aquele crescimento que no início do ano era uma expectativa por parte de muitos empresários, por parte de economistas. O cenário econômico, político do país ficou bastante incerto, né, por conta do que aconteceu durante esse ano de 2018, mas para 2019 a gente deve ter uma retomada de um crescimento do país de um nível próximo aí a 2,5%, é possível chegar próximo de 2,5%, 3%. O que para uma recessão como a que o país viveu, né, nos 3 anos de 2015, 16 e 17, e um crescimento muito baixo, né, para esse ano, não é de se animar tanto, mas pelo menos traz para o empresário uma expectativa de uma mudança de rumo. Essa mudança de rumo ela vai ter que se consolidar com as medidas que um novo governo, seja ele qual for, né, vão tomar com relação a algumas reformas estruturais que estão na pauta, né, e há muito tempo na pauta. Para a recuperação judicial e as empresas de recuperação, é bem possível que o ano que vem apresente um número de recuperações judiciais menor do que se apresentou no ano de 2017 e esse ano de 2018. E, bom, tendo em vista esse cenário político atual, né? De um lado a gente tem um candidato, o Fernando Haddad, do PT, cuja agenda, tanto o plano econômico quanto a retórica que os assessores econômicos do candidato têm trazido, deixam pelo menos empresários e empreendedores e investidores em geral um pouquinho ressabiados, já que tem muita coisa que não deu certo em políticas anteriores e podem voltar. E do outro lado tem o Jair Bolsonaro do PSL, que está com uma ampla vantagem sobre a Haddad, mas tem uma vestimenta liberal. No entanto, se olhar para o histórico dele como deputado, as votações e defesas dele não traziam muita esperança que essa vestimenta liberal seja de fato verdadeira, né? O pessoal tem que esperar um pouco para ver se de fato ele mudou a sua mentalidade. Tendo em vista que são 2 candidatos com uma visão não tão clara de uma política pró-mercado, uma política liberal, que seria o que poderia ajudar tanto a economia em geral como essas empresas em situação de distressed, o quanto você acha que esse novo presidente pode ajudar ou atrapalhar
essas empresas nesse segmento da seara que você atua? O novo governo ele ajuda o empresário, seja ele qual for o governo, na medida em que sinaliza regras claras e previsíveis do que vai acontecer nos próximos anos, seja no curto, no médio e no longo prazo. Tudo que o empreendedor, tudo que o empresário precisa é de um ambiente onde você consegue fazer projeções de médio e longo prazo, né? Os investimentos, fundamentalmente, se dão quando há esse tipo de visão. Quando há uma incerteza com relação ao que se vai fazer, seja para um lado mais liberal, seja para um lado mais conservador, seja para um lado mais progressista, seja para um lado mais estatizador, isso traz uma insegurança muito grande, se não houver esse tipo de sinalização clara. E os investimentos com isso sempre se retardam, né? O empresário é um bichinho assustado e que só coloca o seu dinheiro no longo prazo, principalmente quando enxerga as condições ideais para isso. Por outro lado, no mercado de curto prazo, bolsa, dólar, né, o câmbio, a bolsa, a gente vai ver se o próximo governo não tiver, né, essa sinalização clara, uma volatilidade como essa que a gente está experimentando esse ano. É possível que, dependendo de qual for o governo eleito, a gente tenha um dólar um pouco mais alto, um dólar um pouco até mais baixo e uma bolsa, né, também oscilando um pouquinho mais para cima ou para baixo, mas se a sinalização for clara, esse movimento de volatilidade ele se estabiliza. E aí o dinheiro de especulação, a especulação passa a ter menos rentabilidade, portanto vai ter que ir para o médio e longo prazo. Aí a gente está dividindo isso em duas correntes, né? O investimento de longo prazo na capital nacional e o investimento de longo prazo capital estrangeiro. No capital nacional, eu acredito que, dependendo do cenário que se coloque, mesmo com regras, mas que sejam com regras claras, nós teremos uma volta de investimento por parte do empresário nacional. Se essas regras forem colocadas, se algumas reformas passarem ou derem uma visibilidade muito clara do que vai acontecer com essas reformas. E isso, num primeiro momento, vamos dizer, num primeiro mandato, numa primeira metade de mandato do próximo presidente, será positivo e, portanto, vai na linha dessa expectativa de crescimento de 2,5% para o ano que vem, 2019, e um crescimento parecido até um pouco maior para 2020, se tudo correr bem, né? Porém, para o empresário estrangeiro de longo prazo, ele está enxergando uma economia muito nova, né, em crescimento no mundo todo, inclusive a gente vê isso aqui no Brasil, que é o que a gente chama hoje tradicionalmente de indústria 4.0, né? Empresas com uma capacidade tecnológica muito grande e que movimentam volumes de recursos muito grandes, né? Esse tipo de pensamento do empresário da indústria 4.0, do empreendedor da indústria, do investidor da indústria 4.0, ele está ligado a coisas que são conflitantes com qualquer um dos dois governos que vai assumir. Por um lado, são pessoas que têm uma tendência e um apreço muito grande pela liberdade econômica, né? E a gente entende aí mais privatização do que estatização, e as duas propostas que estão aí são diferentes nesse sentido, né? Uma mais privatista e outra mais estatizadora, e portanto quem for mais privatista teria mais simpatia dessa indústria 4.0. Por outro lado, esse pessoal da indústria 4.0, esse investidor, essa característica desse investidor privilegia também a liberdade social. E aí nós também temos dois extremos aí, só que inversos, né? Aquele que é estatizador é mais liberal do ponto de vista social, e aquele que é privatista, ou privatizador, né? O que vai privatizar mais, ele é mais conservador nessas questões. E isso não combina muito com esse investidor da indústria 4.0. Ou seja, como chegar, né, para agradar, né, esse tipo de investimento, que é a tendência de longo prazo no mundo todo, né, e que não virá para o Brasil se não encontrar esse tipo de equação, liberdade econômica com liberdade social, aí nós teremos um freio maior na economia e talvez até um crescimento bom nos 2, 3 primeiros anos e depois uma interrupção desse crescimento por conta da falta de investimento de capital estrangeiro, né? Nesse cenário que você desenhou, a gente tem de um lado um Bolsonaro privatizador, mas não tão, vamos dizer, que não dialoga tão bem com questões sociais, liberdade social, né? E do outro lado, ou progressistas, como alguns pensadores preferem chamar, né?
E olhando principalmente para o Bolsonaro, né, que hoje, até a pesquisa recente saiu, já está 20 pontos à frente do Haddad. Obviamente a eleição não acabou, mas ele já aparece como franco favorito. O que ele poderia sinalizar para que tranquilizasse esse investidor estrangeiro, principalmente essa fatia que não olha para o Brasil só como um local para investir no curto prazo, mas também para o longo prazo? Qual tipo de sinalização que poderia ter para tranquilizar esse investidor? A sinalização que a gente vê por parte do candidato Bolsonaro é uma sinalização assim, ele tem um histórico bastante radical, né? Porém a fala mais recente dele tem sido no sentido de que esse foi um discurso mais, vamos dizer, televisivo, né, mas para poder angariar um certo quantidade de eleitores conservadores, mas que no futuro, na prática, em assumindo a presidência, essa postura será mais conciliadora, né, menos radical. Isso é o que precisa ser comprovado durante o governo dele, caso ele seja eleito. E as pesquisas até agora não estão mostrando algo muito diferente disso, né? Mas é inegável que nós vamos ter que, no mínimo, ter uma atenção muito grande para que algumas conquistas sociais, né? E não vamos chamar aqui de conquistas sociais necessariamente aquelas ligadas a necessariamente uma reforma trabalhista ou a reformas político-econômicas, mas conquistas sociais mesmo de liberdade de expressão, elas precisam ser constantemente garantidas, né? Não só pelas entidades de classe, né, como pelo próprio congressistas, né, como pela própria população. Acho que vai ser um trabalho como seria com qualquer outro candidato, porque também ficar acusando A ou B ou C de que tem um rótulo de determinada maneira só é válido se nós, como cidadãos, né, organizados, estivermos permanentemente checando isso, né, e cobrando isso dos governantes. E eu acho que essa é a grande preocupação. O lado econômico, eu acho que é um avanço que nós vamos ter com relação ao que a gente vinha experimentando. Ele vai trazer uma visão mais nova, mais fresca para o cenário econômico, mas do ponto de vista social, a gente vai ter que ficar de olho e vai ter que cobrar, né, essa liberdade que foi conquistada aí tão duramente, né, nos últimos 30 anos. Bom, falar um pouco do governo atual. A gente passou por 4 anos bem ruins de economia. Esse ano, como a gente falou, deve crescer, não muito, mas pelo menos já indicando uma mudança de tendência. Queria saber na sua avaliação como foi a gestão econômica do governo Michel Temer e, obviamente, cada um dos escolhidos para ocupar tanto os ministérios quanto as estatais. Como é que se avalia o quanto isso ajudou ou não o segmento que você atua? A gente pode encarar isso de dois jeitos, né? Se você encarar que do ponto de vista de aumento de recuperação judicial isso teria ajudado o meu tipo de trabalho, eu diria para você que foi excelente, né? Porque o país viveu uma crise muito grande e isso abriu oportunidades para quem atua nesse mercado, né? Como cidadão e como pessoa que está olhando do ponto de vista econômico o país, a gente não pode negar que o governo Temer não conseguiu de fato governar. Tão logo ele assumiu, tão logo ele sucedeu, né, a Dilma como vice-presidente e impostado como presidente, ele pouco conseguiu fazer a não ser frear algumas medidas que estavam sendo tomadas desastrosas de política econômica, o que já, alguns podem dizer, mas já foi bastante, né? E tudo bem, podemos até olhar por esse lado, mas por outro lado ele perdeu a oportunidade de, né, ao não ter a possibilidade de uma reeleição, que ele até cogitou, né, de fazer as reformas que fossem ainda necessárias para que um próximo presidente assumisse. Então, a gente não caminhou na reforma da Previdência, a gente engasgou no finalzinho da reforma trabalhista, né, e ela acabou não saindo como deveria ou como poderia ter saído. Nós não mexemos em reforma tributária, nós pouco avançamos na reforma política. São 4 reformas muito importantes, sem as quais nós dificilmente conseguiremos, né, tornar o país um país desenvolvido
no time dos grandes países, né? E repetindo as palavras sempre do pessoal, principalmente do Marcos Coimbra e do Eduardo Gianetti, nós corremos o risco de envelhecer antes de ficarmos ricos. O país está perdendo a oportunidade do chamado bônus demográfico rapidamente, e a reforma da Previdência é fundamental para que a gente possa resgatar isso, né? Mas não só a reforma da Previdência, né? A reforma tributária é fundamental, a reforma trabalhista é fundamental para que a gente atualize as relações trabalhistas que a gente hoje percebe, né? e que só aqueles que não estão, né, entrando nesse novo mercado de trabalho estão percebendo, né, essa nova maneira de se relacionar do ponto de vista de empregador e empregado, né, ou de tomador de serviço e doador de serviço, e a reforma política que está na urna mostrando claramente sinais de que nós estamos numa mudança muito grande. Houve, né, há muito tempo que a gente não via uma reforma, uma mudança tão grande, né, no cenário político de novos atores, né, novos eleitos, né, diferentes daqueles que a gente via no passado. Tem muita gente ainda antiga, mas teve uma renovação surpreendente, né, do Congresso e mesmo do Senado, né, e dos governos, né, estaduais. Mas olhando mais para algumas medidas pontuais, né, obviamente a reforma da Previdência, reforma trabalhista e política eram fundamentais, mas a troca da TJLP pela TLP, até alguns avanços em agendas microeconômicas, principalmente no setor financeiro, isso aí pode deixar alguma consequência positiva para os próximos governos, por mais que isso não seja sentido no curto prazo? Né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que algumas medidas que foram, algumas correções que foram feitas na rota desastrosa que a gente vinha seguindo, elas são importantes. E se forem confirmadas, né, se forem aprofundadas, se forem aprimoradas, porque o espaço de tempo foi muito pequeno e foi um mandato tampão, né, e não legitimadas, esse é o grande problema, né? Então, se elas forem legitimadas aí pelo próximo governo, sem dúvida que isso no médio e longo prazo traz benefícios para a economia e para a sociedade, né? Bom, ainda pegando um pouco falei de setor bancário, setor financeiro, a gente vem presenciando o crescimento de fintechs e empresas cujo objetivo a gente pode dizer que vai talvez diminuir a importância dos bancos na intermediação e pode trazer uma grande revolução aí na maneira como tanto empresas quanto a população lida com dinheiro, tanto para captar ou investir. O quanto isso pode ajudar a minimizar a quantidade de empresas em recuperação judicial, o quanto isso pode acabar como novas fontes alternativas de financiamento? A tua pergunta é bastante interessante, bastante importante, né? Primeiro que a fintech é um dos exemplos do que a gente, na área financeira, enxerga da indústria 4.0, né? É uma maneira de enxergar, né, a doação do crédito, né, o fornecimento de crédito, seja para pessoa física ou jurídica, de uma maneira mais informatizada, com mais tecnologia, com outro tipo de inteligência. E isso, sem dúvida, vai mudar a relação entre financiadores e tomadores de dinheiro, né? Entre bancos, né, e empresas. Haverá outro tipo de alternativa para a doação do crédito, as fintechs são um exemplo disso, e com o tempo, né, isso provavelmente vai mudar até a maneira como a gente enxerga o crédito para empresas hoje, vamos ser bem claros, né, ainda para um nível pequeno, né, de pequenos investidores ou de pessoas físicas, mas que tem um potencial de crescimento para empresas maiores muito grandes, né? Há bolsas, por exemplo, portais de bolsas para desconto de recebíveis de grandes empresas, né? Onde muitos, né, terão a oportunidade de trazer isso, né, o descontar recebíveis com taxas de juros menores do que são praticadas hoje. Isso, sem dúvida, beneficia o tomador do crédito. Ao beneficiar o tomador do crédito, é óbvio que favorece a possibilidade de uma expansão, né, dessas empresas, né, de um aumento do capital circulante delas, de um crescimento delas, ou até de investimento de médio e longo prazo. Dessa maneira, o que a gente vai ter um benefício muito grande com a entrada das fintechs e um novo concorrente no mercado. Isso deverá ajudar, talvez não que a empresa entre em crise,
mas o dinheiro novo ajuda a empresa a sair da crise. Então são momentos diferentes. Não necessariamente um crédito maior faz com que menos empresas entrem em recuperação judicial, mas um crédito maior ajuda que essas empresas que entrarem em recuperação judicial possam se recuperar mais rápido e com maior quantidade do que as que a gente vê, com maior taxa de sucesso do que a gente vê hoje. Então, se o dinheiro for mais barato, essa taxa de sucesso cresce ainda mais. Então, essa é uma expectativa bastante positiva com a entrada de fintechs e de outras alternativas que não a dos bancos tradicionais, né? Bom, para finalizar, a última pergunta. 2019, você acredita que você pode ter uma quantidade menor de empresas para trabalhar, tendo em vista uma recuperação da economia? Ou você vai continuar vendendo muito lenço para empresas que estão precisando de um afago? Eu acho que a gente vai ter talvez o número de empresas que entram em recuperação judicial, eu acredito que vai cair, mas esse ciclo de vida das empresas e essa maneira de empresas entrarem em crise, ela acontece hoje, sempre aconteceu, sempre vai acontecer, seja em países estáveis ou não. O que talvez vá mudar é a maneira como você consegue estruturar o trabalho para que essas empresas possam sair da crise. A gente não pode esquecer que uma empresa que entra em crise, como ela está doente, né, ela é muito mais suscetível às volatilidades de mercado, né, ela é muito mais suscetível às incertezas do mercado. Se eu trabalhar num ambiente onde essa expectativa é positiva e que as regras se tornem mais claras, né, e mais duradouras, a possibilidade de recuperar a empresa aumenta muito, né? Então, independentemente da gente ter menos empresas entrando em recuperação judicial, o que é muito bom para a economia, nós também teremos a possibilidade de fazer com que as empresas que estão numa situação ruim possam sair realmente dessa situação de crise e não ficar eternamente no pesadelo rodando, né, à espera de que haja algum milagre acontecendo, né? Ou seja, o que a gente chama de administração por esperança, né? Quer dizer, se a gente conseguir enxergar um quadro, né, de médio e longo prazo da economia, aumenta a chance de recuperar uma empresa. Legal. E é isso que eu espero. Bom, Fábio, gostaria de agradecer a sua participação aqui no InfoMoney. Bom, que 2019 você tenha muito sucesso, não tanto sucesso assim para... Só seu sucesso geralmente significa que muitas empresas estão precisando de você, mas, enfim, que pelo menos as empresas que não estão acompanhando aqui a entrevista possam ser ajudadas por você. Obrigado, viu, Fábio? Possam nos usar para prevenir os problemas em vez de corrigi-los, né? Tirar dessa administração por esperança. Exatamente, exatamente. Bom, obrigadão, Fábio. Obrigado também a você e a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do InfoMoney e a gente se vê numa próxima com mais entrevistas. Tchau!